ter o seu próprio dinheiro enquanto mulher faz muita diferença, né? Ei, gente, estamos aqui para mais um Papo de Quinta podcast. Me chamo Juliana Silveira, sou a host do podcast e fundadora do Makers Coworking. Estou aqui hoje junto com Juliana Zaganelli, sou diretora do Papo de Quinta, sou também sócia da Simpler, uma empresa que é voltada para marcas e patentes. E a gente está aqui com duas convidadas, mas que são associadas do Papo, a Tamires Santos e a Adriele Cunha. A Tamires, ela é formada em administração, está concluindo uma segunda graduação em ciências contábeis. Ela é empresária, fundou o Conta Grana, que presta serviços de assessoria financeira empresarial com o objetivo de ajudar empreendedoras a focar no seu negócio. Isso, e a Adriele Cunha, esteticista, empresária, tem 26 anos, alcançou a independência financeira aos 16 anos de idade e hoje tem o Estúdio Cunha, que é um estúdio focado em estética facial, onde trabalha em sociedade com as suas irmãs. Então hoje a gente vai conversar sobre o elo entre empreendedorismo e finanças e como a gente consegue se organizar melhor aí nos nossos negócios para alavancar com saúde. Para começar a nossa conversa, então, quero agradecer a presença de vocês, nossos convidados maravilhosos, porque o Papo de Quinta é bom por isso, né? Tem um monte de mulher incrível junto, um monte de mulher maravilhosa junto, aí a gente convida as próprias associadas. Então, Adriele, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até o estúdio e esse processo que você passou, né, de estruturação do negócio, que eu já estou sabendo aqui no back-office, mas tem muita coisa pra gente conversar aí sobre isso, né? Certo. Eu trabalhava num shopping, né, primeiro, comecei a trabalhar no shopping com a estética facial, e aí a minha irmã também entrou na área de estética, e aí ela trabalhava em uma outra empresa, e aí quando ela saiu dessa empresa, ela decidiu abrir o próprio negócio e aí ela alavancou e me chamou para fazer sociedade com ela. Uhum. Não tinha pretensão ainda, né, de sair da onde que eu tava bem estruturada. E aí, depois aconteceu de eu ter saído dessa empresa no shopping e decidi entrar em sociedade com ela. E aí, a gente abriu essa empresa e nós mesmos fazia tudo, administrava, atendia, postava, era aquele quem tá começando, aquela né? Coisa de quem tá começando, faz tudo. É quase uma empresa. Não só de quem tá começando, gente. Isso é a vida do empreendedor, seja no início, seja no final da vida. Faz tudo da empresa. Exatamente. E aí, com 6 meses, a gente quase quebrou, assim, quase fechou a empresa, porque a gente sabia atender, prestava um serviço, mas não entendia nada dessa questão financeira. A gente chegava num sábado, assim, fechava a semana, ai, nossa, quanto que a gente fez? Fez X. Ah, tá, metade pra você, metade pra mim. E aí a gente não tinha essa administração de que a empresa tem que ter um capital, a empresa tem que separar um dinheiro, esse dinheiro que você faz não é seu. E aí, com 6 meses de empresa, a gente chegou em casa, numa reunião de família, assim, e a gente foi desabafar mesmo. E aí falamos, a gente vai fechar o estúdio porque a gente não tá tendo administração, a gente não tá conseguindo manter, pagar as contas, aluguel e tal. E aí minha irmã, somos em 6 irmãos. E aí somos 4 mulheres e essa outra irmã minha, ela é formada em administração. E aí ela falou, olha, eu consigo ajudar vocês, se vocês quiserem. Mas é assim, vocês vão ter que seguir a risca. Vão ter que mudar bastante esse jeito. Ou vocês seguem a linha ou não dá não, isso, né? E aí ela falou, eu vou fazer uma educação financeira mesmo para a empresa de vocês. E aí eu olhei pra Tatiara, que é essa irmã que tem sociedade comigo, e falei, vamos, né? Já estamos aqui na corda bamba, não tem pra onde ir. E aí a gente entregou a parte financeira toda na mão dela. E aí foi que andou. Ela fez tudo até pagar o MEI, que era uma coisa assim, que é essencial, que você precisa fazer, a gente não fazia. Uhum. E aí ela foi e fez essa educação financeira, e aí a gente começou a alavancar, a gente começou a andar, né? A empresa começou a caminhar, assim, a gente começou a conquistar muitas coisas a partir daquela administração financeira que a gente não tinha. Sim, perfeito. Vocês saíram da informalidade e começaram a trazer processos estratégicos para amadurecer o negócio. E você participa de muitos processos assim, né, Tamires? Sim, vendo a história dela, eu me identifico com todos os clientes que eu começo a conversar, né? Geralmente, as pessoas buscam ajuda financeira quando estão na berlinda já, quando já não sobra mais dinheiro. Mas você vai olhando pela fala e pela história que a pessoa conta,
traços muito semelhantes, como, por exemplo, chegava no final da semana ali, tinha o dinheiro em caixa, metade era para mim, metade era para ela, mas não sabia se era lucro, porque lucro não é o dinheiro que tem em caixa, né? Tem que analisar de outras formas. Isso acontece em 99% das empresas que eu venho conversando, dos empreendedores que eu venho ajudando aí com a Conta Grana. É basicamente essa a realidade. E aí, quando a gente tem aqueles cases de empreendedores que buscam a gente quando tem dinheiro sobrando, quando tem uma realidade financeira um pouco mais folgada, é porque não sabem onde investir o dinheiro para continuar tendo dinheiro, né? Porque senão chega num platô ali Que e não para. que para e não Paralisa consegue e mais não consegue desenvolver. avançar, né? Então é muito importante ter essa maturidade de quando tá na berlinda, como ela mesmo falou, mas também quando você tá ali nadando em dinheiro, digamos assim, porque independente de qualquer cenário, sem gestão financeira você não consegue ter uma perpetuidade, né, da sua empresa. Aproveitando o gancho, Tamiris, conta pra gente como que foi a história, assim, do Conta Grana. Quando que surgiu a ideia? Eu tenho uma empresa com meu pai, né, desde 2015. É uma empresa de energia solar. Quando a gente fundou essa empresa, era uma renda extra, de fato, para mim, porque meu pai estava tentando se recolocar profissionalmente com 55 anos, que aí é outra história que dá pano para manga, né? Porque isso é uma realidade, um conteúdo super atual de muita gente hoje. Ele estava tentando se recolocar, eu estava iniciando minha carreira em marketing, um e-commerce de vinhos, e eu amava o marketing, eu achava que eu seria, assim, a gênia do marketing na época. Então, eu não tinha interesse de largar minha profissão de fato para empreender e tudo mais, mesmo tendo vindo de um movimento empreendedor e tendo uma cultura empreendedora muito forte. Eu não queria porque eu estava muito apaixonada. E aí, quando a gente começou com a empresa, eu falei, não, eu cuido de trazer novos clientes e você cuida da gestão como um todo, inclusive da prestação do serviço, que é o que ele de fato entende, né? Meu pai é um excelente técnico. E aí ele falou, não, tá bom, eu cuido e tudo mais. E foi. Quando a empresa começou a vir muitos clientes, né? Porque o setor de energia solar explodiu no Brasil depois de um certo ano, que foi justamente depois de 2017. Eu tinha que tomar uma decisão, e a decisão era continuar encarando aquilo como um hobby ou, de fato, transformar em uma empresa, né? E me dedicar 100% a ela e pedindo demissão de um emprego que eu adorava. Para isso, como administradora, eu fui perguntar, e aí, pai, como eu posso confiar em largar o meu emprego hoje para vir trabalhar aqui? Como que tá a saúde financeira da empresa, né? Quais são os lucros que a gente está tendo? Quanto que eu vou poder ter de prolabore mensal e tudo mais? Porque já tinha conquistado ali meu salário, minha independência, eu não ia voltar para não ganhar nada fixo e tudo mais. E ele simplesmente não sabia de nada. Porque você trabalhava com marketing, né, com a parte do e-commerce, só que você era formada em administração. Então você já tinha essa visão, né? Você já veio com as perguntas certas, porque a maioria... Exato. Ai, que maravilhoso, pai, adorei a ideia, vamos. Pum, cega, né? Exatamente. Aí cai junto ali no vespeiro. E eu super medrosa, gente. Eu tenho muito medo na minha vida. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu penso super, assim, em tudo. Então, eu não ia trocar o certo pelo duvidoso. Ele não sabia de absolutamente nada, não sabia quanto a gente tinha faturado, não sabia qual era o nosso lucro, não sabia nada. E tava tudo bagunçado, assim, dinheiro na conta da empresa e dinheiro na conta dele. Pessoal, pessoa física com pessoa jurídica, tudo misturado. Exatamente. Aí tem um monte de gente que deve estar escutando agora, assistindo assim, ó. Ai, gente, não é assim que faz, não. Ai, meu Deus, não, tem que mudar. Vamos descobrir como também, né? Exato. E aí, dei um jeito, né, de descobrir como é que tava mais ou menos a situação financeira. Falei, não, acho que realmente tá dando certo, dá para investir, dá para arriscar. Saí da empresa que eu trabalhava e me dediquei integralmente. Nesse período até eu decidi montar a Conta Grana, a gente cresceu
o valuation da nossa empresa, né? Eu fiz um valuation recentemente em mais de 10 vezes, assim, com a gestão financeira, porque eu falei, não, pai, você não vai mais cuidar disso, porque eu não vou conseguir trabalhar numa empresa que não tem os números certinhos. E nesse meio tempo, minha mãe veio trabalhar com a gente, né? Minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim e dos meus irmãos. Eu sou a do meio, eu tenho 2 irmãos homens. Há 25 anos atrás, ela já não aguentava mais não ter algo a fazer, uma função, Uma assim, utilidade. um pouco de propósito também na vida dela, né? Fora de por mais que o casamento dos meus pais seja muito saudável, ter o seu próprio dinheiro enquanto mulher faz muita diferença, né? E ela veio trabalhar com a gente. E eu nunca vi minha mãe tão feliz, assim, sabe? Eu sempre me emociono. Eu contei essa história no Papo de Quinta e não tem jeito, gente. Eu sempre me emociono nessa parte. Ela começou a ficar mais vaidosa, sabe? Ela usava o dinheiro dela para ela. Ela programava as férias da família, coisa que tudo dependia do meu pai, assim. Por mais que o dinheiro fosse dos dois, ela ia conversar com meu pai e tal. Então, ela ficou muito mais independente e com uma autoestima muito mais elevada também, né? Então, nessa história que eu passei com eles, eu decidi que era de fato o que eu queria fazer, que eu queria ajudar outros empreendedores, como meus pais, a obterem sucesso na sua carreira empreendedora também. É meio que um propósito, né, definido, um porquê. Porque eu acredito no empreendedorismo que transforma vidas. Meu pai, uma pessoa que estava tentando se recolocar profissionalmente, e minha mãe, uma dona de casa como muitas outras brasileiras que largaram seu emprego para cuidar dos filhos e que também não conseguem se recolocar facilmente no mercado de trabalho. Fino, né? Um ajuste básico, que é a parte financeira, poderia inviabilizar todo um sonho, toda uma perspectiva de empreender, e não só empreender, né? Mas também gerar valor, gerar emprego, enfim, né? Então, se paralisar isso realmente é muito triste para uma coisa que poderia ser ajustada desde o início, né? Sim. Isso geraria muita frustração também, porque imagina, ela se recolocando, ela enquanto dona de casa, tentando um outro caminho, fazendo aí uma transição, modificando a vida, repensando, e aí talvez que é o que você falou, né, de um detalhe, que é um detalhe assim... Importante, que é um pilar, né? Ele é simples, não é fácil, é simples, né? É um detalhe pequenininho do negócio, mas que faz uma diferença, cria um impacto, assim, enorme, poderia frustrar todos esses planos É o detalhe da vírgula, né? A vírgula o detalhe tá ali, mas ela faz uma que baita muda diferença. tudo, porque, querendo ou não, negócios são feitos para gerar lucro, e eles só conseguem crescer se esse lucro tiver uma parte em reinvestimento e ele for saudável, né? Senão, vira essa redoma aí, não é à toa que a maior parte dos negócios no Brasil fecham com menos de 5 anos. Boa parte dessa estatística acontece pela falta de perfil empreendedor, sim, porque o empreendedor ele precisa ter algumas habilidades ali altamente desenvolvíveis, né, que podem ser trabalhadas para que Fica você a dica aí do Empretec. Exatamente. Tem habilidades do perfil empreendedor que podem ser desenvolvidas, mas tem algumas habilidades que você vai precisar de um profissional especializado da área para te ajudar, né? Por exemplo, finanças, você citou a palavra valuation. É uma palavra que já é um avanço ali de finanças que já não é do básico. Não é qualquer pessoa que sabe fazer, não é qualquer pessoa que entende o valor, a importância, e não é qualquer negócio também que precisa de um valuation, né? A gente tem passinhos para avançar. E aí, nesses passinhos, você citou algumas coisas, e Adriele também, que são as primeiras que foram feitas ali, quando pegou o negócio que estava todo desestruturado. Quais são as primeiras coisas que é importante analisar? Né? Vou dar um exemplo. Acredito que vocês devem ter feito uma análise de precificação. Sim, né? Que normalmente super importante. Um gargalo grande também. Né? Quais são os pontos, assim, Chave, né? Acho que o primeiro passo é a organização de fato, é você ter dados, né? Como ela mesma falou, a irmã dela falou, vocês vão ter que mudar. Acredito que o hábito de controlar é o passo fundamental para você colocar nos eixos da sua empresa nos termos financeiros, porque se não tem dado, você não tem gestão. Controlar não é limitar, controlar é ter conhecimento, é anotar ali o que entrou, o que saiu, para onde que foi, de onde que veio. É ter a informação de fato, né? Dados, de como que tá ali lidando. É igual você pegar um carro, você tem que ter uma direção.
Não adianta você pegar um carro sem uma rota, você tem uma rota a fazer. Então é a mesma coisa, né? É porque também é muito frustrante, assim, quem presta serviço, como no caso da gente, você tá prestando um bom serviço, você tem cliente, seu trabalho tá fluindo, tá dando sucesso, mas aí você olha pro lado financeiro e fala, cara, o que tá acontecendo? Tá entrando dinheiro, mas ao mesmo tempo tá saindo. Não tenho dinheiro. Isso é uma dor que a gente escuta no fim do mês. Exatamente. Aí você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, essa parte você tem que realmente olhar e reconhecer que você precisa. Vocês fizeram esse trabalho de hábito de controle? Como que vocês fizeram? Porque tem isso, né? Às vezes você tá tão perdido no olho do furacão ali que você fala, caramba, como que eu vou fazer aqui pra colher esses dados, essas informações? Então, Onde elas estão, né? Quando a minha irmã entrou pra essa parte financeira, ela realmente ficou exatamente muito perdida, porque ela perguntava as coisas e a gente ficava, mas a gente tinha que anotar isso, como que funciona? E ela ficava, cara, como que vocês não sabem o valor que vocês gastam com tal serviço? Vocês simplesmente botaram um preço? Da cabeça, do mercado. Geralmente assim, o que meu concorrente está fazendo? Vou copiar. No início, muita gente faz assim, né? E aí ela falava, não é assim. Quanto que você gastou comprando isso? Você tem que calcular, porque às vezes você tá cobrando um valor, mas você usa um produto melhor que o seu concorrente. E aí você acaba saindo num prejuízo. Então, você vem entrando, mas ao mesmo tempo você não tá tendo o lucro que você deveria ter. E aí ela foi fazendo toda essa parte, entendeu? E aí ela foi anotando quantos clientes atendeu no dia. Ou seja, reformulou toda a parte de preço, né? Tudo, exatamente. E não tudo. só isso, quando você faz uma análise de precificação sem analisar a sua estrutura de custos, olhando só para o seu concorrente, você não sabe se o seu concorrente está tendo lucro também, né? Então você tá pode fazendo estar errado, copiando errado. Aí morrer todo mundo junto. Exato. Mandar ali, ó. Verdade. Aí você falou da questão do controle, a Adriele trouxe a questão da precificação. Quais outros pontos que a gente E pode aí, levantar? pontos básicos, assim, como a gente já começou a falar aqui também, né? Que muita gente acha que é besteira, mas faz toda a diferença. Separar conta pessoal de pessoa física, de pessoa jurídica. O empreendedor, principalmente empreendedores individuais ou sociedades muito pequenas, acreditam que o negócio é dele, o dinheiro é dele, tudo é a mesma coisa, pessoa jurídica, pessoa física é uma só. Mas não é, gente. O negócio é uma entidade diferente, né? Você tem um negócio, você não é um negócio. E se você quer que ele cresça, você vai ter que tirar de você. Então, você precisa delegar, você vai precisar ter funcionários. E para isso, você vai ter que entender que você é diferente dele, né? Isso. Você é uma pessoa, não é à toa que é pessoa física e pessoa jurídica. São duas pessoas. E além disso, você como pessoa, você precisa ter também o seu planejamento de vida, né? Você precisa ter ali um orçamento delimitado para você. Porque também a realidade de muita gente é ter tudo misturado, ficar tudo para a empresa, ter medo de tirar dinheiro para si próprio, não ter um salário definido e acabar vivendo ali só por conta do próprio negócio. Sendo escravo do negócio. Sendo escravo do negócio. Não consegue determinar qual o seu próprio salário, não consegue comprar nada para si próprio. E não consegue investir em nada para si próprio, às vezes a pessoa entra querendo uma independência financeira e acaba não tendo, né, independência financeira. Fica presa naquilo dali. Exatamente. Então, assim, a parte do controle é essencial, mas também saber diferenciar que o negócio não pode ser um hobby, tem que ter lucro, que são pessoas diferentes, que você precisa também ter aquilo ali como algo que você tire o seu próprio salário para cuidar da sua vida também, né? Sim. Então, um desafio que eu vejo é que o empreendedor, quando ele é pequeno, né? E eu falo até assim, eu sou ME e sou pequena, né? A gente tem dificuldade de crédito. E é um desafio que muitos microempreendedores têm, né? Pequenos e médios empreendedores têm. Porque a empresa é nova, você não vai ter cartão de crédito de 10 mil reais e você precisa estruturar o seu negócio, você precisa investir, às vezes você tem até caixa, tem dinheiro para isso. E aí a pessoa se vê naquela assim, então eu vou usar o meu cartão de crédito porque eu tenho... Tô dando um exemplo prático mesmo, é algo que eu faço, tá? Contabilidade sabe, tudo bonitinho. O que dá para você fazer? Qual a importância do controle? Tem problema você, às vezes, usar o seu cartão de crédito para comprar uma coisa pro seu negócio, desde que você faça isso de forma
estruturada e planejada. Vou usar o meu cartão? Então, beleza. Usei o meu cartão, vou emitir a nota no nome da empresa, todo mês eu vou pagar o valor da parcela para mim. Pronto, tudo certo. Reinvestiu no seu negócio, está dentro do fluxo de caixa do seu negócio, não vai comprometer a sua renda pessoal e você conseguiu fazer o reinvestimento no seu negócio, não precisa sofrer. Exato. Só para dar uma dica aqui. E também é muito perfil, né, de pessoa. Tem pessoas que são mais organizadas e conseguem fazer essa diferenciação. Quando eu tenho clientes que não são tão organizados assim, na vida pessoal mesmo, o que eu sugiro? Cria uma conta digital, né, para evitar custos também. No seu CPF mesmo, em caso de crédito também, né? Isso é normal. Faça um cartão de crédito específico que você vai usar só para a empresa, que aí você não vai misturar. Isso. Mas evite ao máximo fazer essa mistura e quando misturar, registre. Porque a gente precisa saber de tudo que acontece, de tudo que sai, de tudo que entra, para saber se de fato você está tendo lucro, se está tendo prejuízo e o que fazer com o que os números estão mostrando, né? Exatamente, é para você tomar decisões mais interessantes, né? Acredito que depois que vocês passaram por esse processo de estruturação, ele durou quanto tempo? Olha, foi quase um ano. A gente ficou aí, acho que uns 6 meses e menos. Porque a gente a gente abriu em março, fevereiro. Em julho, junho, mais ou menos, a gente quase fechou. E aí ela entrou e em dezembro a gente já tava, assim, outra empresa estruturada já. Olha então isso, foi gente, rápido, né? foi Então, assim, rápido. a sensação de melhora, de resultado. Muito, muito. E aí já tava separado CNPJ de CPF, a gente já tinha salário, a gente tinha comissão, a gente Começou a ver a conta, a coisa o dinheiro. andar de fato, E aí né? você começou a ver, né, que esse é o que eu ia perguntar, assim. Depois que vocês fizeram esse processo de estruturação, você conseguiu... Passou aquela sensação de eu trabalho, não tenho dinheiro, e você conseguiu começar a ver que seu negócio, de fato, estava se desenvolvendo? Demais, demais. Você passa a sentir, a ter aquela sensação de que você consegue crescer se você tiver esse gerenciamento, né, financeiro, porque às vezes você tem uma meta na sua empresa para você fazer algo, a gente precisa mexer aqui, a gente precisa fazer aquilo, e aí você acaba mexendo no seu salário, e aí faz para a empresa, e aí você tem as suas contas para poder estar pagando, e aí você acaba se enrolando mais Entra num ainda. redemoinho, né? Você não consegue sair depois. Exatamente. E é exatamente aquilo que você falou. Você pega ali, mas você tem que saber que a empresa ela tem que estar estruturada para ela arcar com aquilo dali. E não você tirar do seu. Isso, exatamente. Porque é importante. E isso também é uma coisa que eu acredito... Eu não sei, mas eu acredito que entre na parte aí de planejamento estratégico. Você faz essa parte de planejamento estratégico? É isso que eu não sei, na verdade. Quem entra na parte de planejamento estratégico, eu sei, né, gente? Eu também. Eu faço também, lá. por exemplo. Mas a parte de reinvestimento é uma coisa que você também olha, porque beleza, tá saudável, maravilhoso. Aí corre o risco de cair naquilo que você falou. Agora eu vou segurar aqui, porque eu tô vendo o caixa engordar e é muito satisfatório você ver o caixa engordar. Você fala, ai, que delícia, tá crescendo. Aí agora eu preciso reinvestir, porque eu quero botar um ar-condicionado melhor, eu quero trocar a minha maca, eu quero usar um tratamento diferente que o produto custa mais e tal. E aí, essa parte de planejamento estratégico? Entrando só antes de você responder na pergunta da Ju, conta também como que você faz esse tipo de planejamento, Tamires. É presencial? É online? Como que é isso? Que eu acho que também é importante para quem tá ouvindo. Existem 2 tipos de serviços, né, que eu presto, voltado para finanças, que está totalmente ligado para o estratégico também, porque as finanças são para alcançar objetivos, né? Dinheiro é para fazer você alcançar o que você quer. Que é a assessoria e a consultoria. Na assessoria, eu faço um acompanhamento mensal, que é justamente pegar todos esses dados gerados pelo negócio mensalmente, transformar em informações e explicar em detalhes para o empreendedor como está, de fato, a empresa dele. E a partir dessas informações que eu passo, que eu explico, ele vai tomar decisões. Nessas explicações, eu pontuo os pontos críticos, né? Por exemplo, a sua margem bruta está muito baixa. Isso pode indicar um erro na precificação do seu produto ou do seu serviço. Vamos rever?
vamos rever como é que tá o seu CMV, como é que tá os custos do seu serviço, como é que você tá Para fazendo. CMV para leigos. Desculpa, custo, Para leigos. que é o custo da mercadoria vendida, né? Quanto que tá de fato o custo dos seus produtos e quanto que você tá cobrando. Então, eu pontuo pontos críticos que a DRE está mostrando, que é o demonstrativo de resultado, né? DFC, que é o de fluxo de caixa, e trabalho com eles em estratégias para ele desenvolver no próximo mês. Então, a cada reunião da assessoria financeira empresarial, eu saio com o resultado da empresa explicado, né? Como que tá o panorama geral da empresa com indicadores e tudo mais, com o acompanhamento de metas que eu defino com eles, porque também existe muito erro Isso é importante, né? Essa parte de definição de metas. A gente tá falando da parte financeira, mas assim, quem tá começando agora acaba entrando muito no fluxo ali do dia a dia, de prestar serviço, de poder acompanhar, de não sei, e tem essa dificuldade, às vezes, de parar, montar metas, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer. Isso. É por isso até que E aí você fica... planejamento estratégico. Exato, porque... e aí você fica paralisado, né? Sem sair do lugar. E é um erro muito comum, aí já com empresas até um pouco maiores, né? Sim. O empreendedor deixar o comercial definir meta de vendas, Exato. por exemplo. Quem define meta de vendas é o financeiro, né? Esse dado tem que sair de quem está vendo os números e olhando para os números, porque só quando você olha para as finanças você sabe qual é o mínimo que você consegue faturar, que é o ponto de equilíbrio, que você precisa faturar, né? Que é o ponto de equilíbrio. Quanto você, como dono do seu negócio, quer ter de lucro. E aí a gente define uma meta baseada na sua expectativa como empreendedor e como investidor daquele negócio, né? As estratégias de marketing vão sair daí. Exato, Tudo, né? tudo. As estratégias de Tudo. endomarketing também, as estratégias de atendimento. Tudo Absolutamente vai sair, tudo. vai sair. Os investimentos, o que você vai investir para ter esse resultado, né? Então, é uma reunião mensal onde eu apresento os dados, defino junto com ele essas metas cruciais, e aí, claro que tem desdobramentos, né, internos e tudo mais, e vai muito dele. Eu também presto consultoria de planejamento estratégico. Mas aí são serviços mais pontuais. Então, são duas modalidades. A assessoria, que eu particularmente gosto muito de dizer que é o mais eficaz, que é o que a irmã dela fez para ela. É acompanhar todo mês. Porque quando se trata de finanças, é consistência e longo prazo, né? São palavras-chave, inclusive quando se trata de negócios. E não tem um mês igual ao outro dentro de nenhuma empresa. Então, eu gosto muito de trabalhar com a assessoria e acompanhar o empreendedor aí por no mínimo 6 meses a 1 ano. Porque eu acho que é o mais eficaz. Mas existem as consultorias, que são as mais pontuais, que é alguém que me procura desesperado, falando, Tamires, eu tenho certeza que eu estou cobrando errado, então eu faço a consultoria de precificação. Tamires, eu não sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro para o ano que vem. Aí eu faço a consultoria de planejamento financeiro estratégico. A título de curiosidade, Tamires, igual a Adriele estava comentando, que teve um resultado, né? Assim que a irmã dela entrou para fazer o planejamento financeiro junto com elas. Teve um resultado rápido aí, né? Querendo ou não, de 6 meses, mais ou menos. Você já começou a ver uma diferença, né? Do caminhar da empresa. Dentro do seu trabalho aí, de 1 ano que você está no Conta Grana, qual o percentual de empreendedores que você atendeu onde tiveram um resultado rápido, assim, depois do início, né? De organizar a casa. Exatamente, de organizar a casa. E a média de gente que não tinha nenhuma ideia com nada, assim... Qual é o cenário que você encontrou nesse 1 ano aí? Olha, de todos os clientes que eu atendi, eu vou começar pela parte ruim, pela parte chata, né? Só teve uma cliente que realmente a situação estava tão ruim, mas tão ruim que não tinha o que fazer, né? Que às vezes a gente tem que dar notícias tristes. O negócio não tem... Já mexeu em vendas, mexeu em redução de custos, mexeu em tudo que podia mexer e não tá melhorando. Às vezes, a melhor saída, a pessoa tá ali só colocando dinheiro dela mesmo, às vezes a melhor saída é, de fato, fechar
enfim, não, aquele negócio não Deixar dá a paixão gente, de faz lado, né? parte. É isso Porque tem mesmo, isso. Não, porque os Juliana. dados também, gente, ó, a maior parte dos empreendedores que obtiveram sucesso faliram pelo menos 2 vezes, faz parte do processo de amadurecimento empreendedor. Sim. Às vezes você erra o modelo de negócio, às vezes você erra o local onde você abriu aquele negócio, o público, a comunicação e tudo bem. E tem isso, né? Essa dificuldade de deixar a paixão de lado. Olha, eu tenho que olhar isso aqui de forma racional, fria. Porque é um negócio que eu tenho que ter maturidade de saber, não, tenho que dar um passo pra trás pra minha saúde mental, pra que eu possa me desenvolver em outro negócio, né? E realmente é uma notícia triste, mas pra ser feliz depois. Exato, porque tem muita gente que, justamente como você falou, não estão investindo no negócio, estão investindo no sonho. E aí, nisso que está investindo no sonho, vai acreditando, sem querer olhar para a realidade, e investindo, ver toda a reserva da vida toda indo embora ali, sem parar para, de Analisar. fato, falar, Refletir, gente, né? não dá, deixa eu mudar aqui o meu caminho, entendeu? Então, eu só tive um. E a notícia boa é que a maioria muda com coisas muito simples, gente. É muito simples. Às vezes é uma precificação errada, às vezes é uma falta de controle, às vezes E é algo é que a um gente não tem nem imposto. noção, né? E aí Quando você tá fazendo ali, porque você tá muito ocupada trabalhando. você não tem nem Alguém tem que noção. E analisar faz toda a isso diferença. Mesmo. Mas é isso mesmo. Às vezes você tá tão ali fazendo conteúdo para redes sociais, atendendo cliente, lidando com funcionário, que a última coisa que você quer ver no final do dia é uma planilha. Sim. Então, essa Já tá exausto, né? já tá exausto. Já tá exausto emocionalmente, vou sentar ali pra ver uma planilha. Não, né? Vou ver um Netflix. É mais um negócio que eu não entendo muito bem, não sei nem o que eu tenho que fazer. Exato, né? Fica mais porque difícil ainda. bate cabeça, né? E são coisas simples. Mudar, por exemplo, as condições de parcelamento, mudar um benefício que você está dando que está tirando ali uma boa margem do seu lucro, sabe? São coisas assim. Às vezes demitir um funcionário. São decisões chatas, mas que são necessárias, né? E Às que vezes fazem tem que dar uma uns passinhos baita pra trás, diferença. pra dar uns passinhos pra frente, é isso aí. É porque muita gente acredita que vou demitir uma pessoa, e é claro que você tem que sempre muito pensar antes de demitir alguém, porque é uma vida, é uma família por trás, enfim. E não vou conseguir manter minha capacidade de atendimento, ou minha empresa não consegue perder essa pessoa. Só que também é muito uma limitação de mindset, né? Eu não gosto muito dessa palavra quando se trata de empreendedores, porque são muitas variáveis. Sim. Mas é o medo. É o medo de regredir um pouco para dar 10 passos depois. E você fica travado. E mudanças muito simples viram a chave com essa velocidade, assim. E aí uma coisa que você trouxe que eu acho interessante, assim, porque a mentalidade e finanças, assim, tá de mão dada, né? Nessas pessoas todas, né, que você viu, todas essas situações aí, a maior parte tava embolado, porque não parava para olhar, porque tava evitando, né? Você entende, Preguiça, assim, a famosa preguiça. Não é nem a preguiça, eu sei que eu vou encontrar um negócio errado erro ali, ali. então eu vou fingir que eu não tô vendo. Sem tapar Eu o vou saco. vivendo aqui. E aí vai indo, né? Porque vai vivendo mesmo. Tem gente que tá 10, 12, 15 anos desse jeito. Vivendo assim, eu não sabe exatamente qual é o resultado, mas aí vende um negócio aqui, aí pega o dinheiro aqui, faz o supermercado de casa. Que não É tem porque é nada a ver, e parte vai chata, indo. né? Você olhar pra aquilo que você Sim. sabe que tem algum problema ali pra você ter que resolver. Já não, tenho e tanta porque coisa pra resolver que eu vou deixar pra depois. Se você já tem crenças enraizadas com relação ao dinheiro, que são voltadas para a escassez ou para você mesmo gastar tudo e tudo mais, você também não quer olhar, porque você vai ter que mudar os seus hábitos, a sua mentalidade, a sua forma de lidar com o dinheiro. E é muito delicado, vai muito além da mera questão de gestão e tudo mais. Porque a gente vai falando aqui, né? Por isso que eu disse, é simples, mas é difícil. Não é fácil. Principalmente se isso vem de um comportamento mental, financeiro que você tem ali da sua forma de construção de relação com o dinheiro, né? Porque se você entende que guardar o caixa, porque a vida é uma só, Sim. né? Mas é porque eu trabalho tanto, eu mereço. Então, se você vai trazendo esses gatilhos, essas questões para dentro da sua relação financeira, você mesmo vai atrapalhando o seu negócio. E aí, as pessoas que você lidou, elas estavam bagunçadas porque elas não tinham conhecimento financeiro mesmo, ou tiveram algumas que você precisou
passar também por um processo, assim, de modificação de hábito mental e Terapêutico. quase terapia. Gente, a realidade da maioria é a falta de tempo, assim. Uhum. É aquela pessoa que faz tudo do negócio. Sim. Que é ela que faz tudo e, de fato, não tem paciência ou não sabe. Simplesmente não sabe e não tem tempo pra aprender. E eu nem acho que, se você não sabe, se você não gosta e não tem tempo, Tem gente que chama Tem que alguém delegar, que né? tem. Tem que Chama delegar. alguém Aquilo que que a gente sabe. sempre tá conversando aqui de saber delegar, saber o time de chamar uma equipe, de estruturar. Porque tem isso, tem muita gente que é muito centralizador ou que tá habituado e aí fica assim, não, para poder ensinar para uma pessoa eu vou ter que parar e ensinar. Enquanto que eu tô parando para ensinar, eu já poderia estar fazendo tudo isso aqui muito mais rápido e avançar com o negócio. Só que é dar passos atrás, né? E você conseguir construir um time, conseguir delegar questões que você não sabe e avançar mais com o Abrir negócio, espaço na sua abrir espaço agenda. na sua agenda, exatamente. Pra focar no que precisa. Exato, ter ócio, né? Porque tem muito empreendedor que não para poder refletir sobre o próprio negócio. Então, se você não tem esse tempo de meditação real, de você como empreendedor e do próprio negócio em si, você faz tudo na... Mas, nossa, que ótima notícia. Não tem muita é gente que precisa de terapia, organização. gente. Não, precisa eu acho que precisa. Todo mundo precisa de terapia. Terapia tem que estar lá, semanal. Essa é a Falar, questão. eu nem Assim, fui na minha essa semana. Não era uma questão tão enraizada, era assim, se organizando direitinho e cumprindo os métodos ali, principalmente quando você delega, porque assim, às vezes também você fazendo é mais difícil, porque vem as suas crenças, as suas coisas, mas quando você delega pra alguém fazer, alguém diz pra você, o passo a passo é esse, fica mais fácil de seguir também, né? Aí uma coisa que eu fiquei curiosa com relação a essa parte é da questão que a Ju falou, né, de abrir espaço para analisar o negócio. Depois de toda essa estruturação, né, essa paz mental de, nossa, as coisas estão organizadas. Vocês criaram novos produtos, desenvolveram, assim, você percebeu mudanças nessa parte de vocês enquanto empreendedoras, olhando mais para o negócio, para trazer mais diferenciais? Total. Depois que ela passou a pegar essa parte, é como se ela tirou aquilo dos nossos ombros, né? Então, a gente começou a se dedicar a real que a gente estava ali para fazer, que era o atendimento, que era prestar um bom serviço. E dali para cá, aí a gente lançou novos serviços, melhorou os serviços que a gente já fazia, começamos a estudar novos protocolos para ir agregando. E aí a gente conseguiu trazer uma qualidade melhor pro atendimento e pro serviço em si que a gente oferecia. E a gente conseguiu melhorar ali também o valor que a gente cobrava também, porque a gente se dedicou naquilo dali para prestar um serviço melhor. E aí acabou que isso dá um resultado. Trazendo um resultado melhor, você consegue, né, cobrar um preço melhor, né, porque você acaba investindo em produtos novos procedimentos, enfim. Mas uma coisa que eu queria falar também era que quando ela entrou, ela também não só pegou a empresa, ela meio que deu uma educação financeira, igual ela falou, né, para a pessoa física mesmo, porque ela pegou a empresa e não só a empresa estava bagunçada, a nossa vida também estava bagunçada. Porque quando você é empreendedor e aí você tá passando por exemplo, nossa, eu preciso pagar tal coisa. Eu sou dona da minha empresa, eu vou pegar aqui da empresa e aí depois, quando eu fizer, eu reponho, entendeu? E aí é lindo, isso aí é assim, É ilusão. O famoso auto-engano. E é o carpinteiro. É muito bom. Não vou sair amanhã. Isso é muito conto de fadas, gente. Eu pegar aqui amanhã eu reponho. Exatamente. E aí ela falou, nunca. gente, não é assim, cara. O auto-engano é muito bom. Vocês precisam ter essa educação financeira na vida de vocês, para a empresa de vocês estar educada também. Porque... Então você sentiu que você passou por esse processo de mudança de mentalidade? Muito, muito, muito. E aí você começa a ver com... Não só o empresarial, você começa a ver o seu pessoal mesmo, né? Cara, eu não posso fazer isso, porque lá na frente eu não vou poder, né, arcar com aquilo dali. Então, você começa a pensar tanto como empresa, também como pessoa física. Nossa, isso é muito legal, porque os reinvestimentos, eles também acontecem pra você, né? Igual você falou, a gente foi Sim. estudar, a gente Capacitou, foi procurar. né? É isso que você tava falando assim, às capacitou. vezes, delegar, mas é mais fácil eu fazer. Tá, só que isso vai te possibilitar crescer. Exato. Se você ficar fazendo esse operacional aí, que não é a sua especialidade,
Você não vai conseguir fazer como a Adriele, que evoluiu o negócio, adicionou novos serviços, estudou, se capacitou, trouxe inovação para dentro, qualidade, diferenciais, e aí você vai começando, enquanto empreendedor de fato, ter um negócio, porque negócio não é operacional, né? É estratégico, né? Porque aí tem Você a vai, escadinha, você né? vai vai atropelando subindo. muita coisa, né? Quando você sai centralizando, não delega, enfim, você atropela muita coisa. Sim. Não só quanto a isso, eu acho que a gente tá vivendo uma geração muito ansiosa, né? Aham. A ansiedade faz com que a gente, enquanto empreendedor, queira, inclusive, adiantar planos e sonhos de 5 anos para 5 meses. E aí você vai, tenta uma vez. Óbvio que não vai dar certo, são raras as exceções que vai dar certo você adiantar esse tanto de tempo, né? E aí você investe, dá errado, algo que poderia muito bem dar certo em 5 anos, você se frustra e não quer mais. Uhum. E aí vem os seus problemas psicológicos. Você tem que passar pelo processo. Eu tava vendo esses dias um vídeo da Cristina Junqueira, lá do Nubank. É muito boa a metáfora que ela usou, assim. Ela tava falando do ralador de coco e do comedor de quindim. A gente tem que passar pelos processos, né? Você tem que ralar o coco pra comer um quindim com muito Aquele mais coco. sabor, porque é diferente quem passa por um processo e aí no final dele você colhe os resultados do que simplesmente colher um resultado meia boca ali e não aproveitar aquilo de fato como deveria ser se você tivesse maturidade suficiente de ter calma, aguardar, planejar e chegar no momento, né? Mas é isso, a sociedade está muito acelerada, a gente tem se cobrado muito também, né? Então, é um pouco também do que a gente conversa de se autoconhecer, de tentar ter calma, de trabalhar isso, né? Essas emoções, porque, de fato, empreender sem controle emocional, você surta. Não tem como, né? Bem difícil. Essa É questão muito de ansiedade, eu tô agora eu entrei na universidade, né? E aí eu tô nessa fase de estudar e tal, e a gente ainda tá na teoria, a gente não tá na prática, e é surreal como que a sua mente, ela fica lá na frente, você tá estudando aqui tecido epitelial e tal, estudando a face, estudando o corpo, como que os órgãos funcionam, aí você já tá pensando lá, gente, eu vou fazer tal serviço e tal, e você não tá focada só em uma coisa, você já tá pensando lá na frente, aí começa aquela não para, e a mente fica aquele É turbilhão. interessante esse ponto também, porque como a gente tá falando muito sobre delegar e tudo mais, é totalmente normal que quando você abre o seu negócio, você começa, você é o presa, você vai fazer tudo. É até importante esse processo para você se capacitar na multiplicidade de habilidades necessárias para que você saiba delegar também, porque também não adianta você contratar as pessoas cegas, você tem que saber o que você tá vendo ali, o que é o prestador de serviço que você contratou está fazendo. Perfeito, é um processo, é isso que a gente tá conversando, a questão da calma também, né? Para o seu negócio ir crescendo de forma saudável e estruturada. Para você não se atropelar e 6 meses tá toda bagunçada ali, mas aí sempre tem jeito, né? Assim, se você tiver esse timing, que legal que vocês foram abrir as vulnerabilidades de vocês, conversar com a família e tiveram essa oportunidade de reinventar a história do negócio, né? Então, às vezes, a pessoa tá no meio do furacão também, ela sabe que não tá legal, que não tá fluindo de maneira saudável. Essa ansiedade mostra muito isso também, porque a ansiedade é uma resposta do corpo de socorro, de não tá equilibrado. Então, pede ajuda. É né? isso que eu ia falar, pedir ajuda, né? E foi muito o caso da Adriele, de saber ter a humildade de, olha, tô Isso é precisando muito de ajuda difícil, aqui. é você parar, olhar e falar, caraca, eu preciso de socorro. E do ser humano em si, assim, a gente acaba tendo esse processo de, não, eu consigo, eu me viro, e aí você parar e falar, não, gente, não dá. dá Isso, conta a de família tudo, quer né? seu bem, né? Então, assim, tá todo mundo ali querendo crescer junto, querendo que todo mundo cresça. Então, por que não pedir ajuda? A gente vive assim, né? Uma hora a gente pede ajuda, outra hora a gente ajuda. Pede ajuda, procura o Sebrae, talvez, não tem muito recurso pra investir e tudo mais, tem o Sebrae. O curso Hoje do tem o Empretec YouTube. também é muito legal de fazer, gente, vale muito a pena. Tem parcerias, tem o YouTube que pode ir te ajudando ali a estruturar devagar. A internet como um todo, né? Ajuda Tem muito muito. conteúdo gratuito, didático, que você tem acesso, mas é aquilo.
A última coisa que a pessoa quer ver no final do dia. No final do dia. Então não faça isso no final do dia. Faça no início. Tira um tempinho ali no Mas início da sim, é manhã, no importante. final de semana, com calma, com serenidade, porque é importante estruturar o negócio, porque não adianta nada ter uma ideia brilhante, um serviço maravilhoso e deixar as coisas Morrer, saírem do deixar isso prumo. morrer. Vai deixar se desestruturar, vai sair do prumo, não vai sobreviver muito tempo. E você pode ter mais. Foi o que você falou, né? Um negócio que certamente daria certo pode acabar caindo por terra, um sonho, um objetivo, investimento. Porque, né, não precisa, dá pra dar certo. É aquilo, né? Faz o primeiro passo, deu certo, e aí já quer fazer os 10 passos de uma vez só. E vai se frustrar, e a gente, nessa geração ansiosa, não estamos sabendo lidar com frustrações. Sim. Essa é a realidade, né? A gente passa um perrengue na vida e já quer desistir de tudo. Sim. E isso eu tô encontrando, assim, muito nos meus clientes mais jovens, porque eu tenho clientes também aí de 16, 17 anos de empresa que já são bem mais velhos, que têm também uma mentalidade diferente. Eu não sou socióloga, né? Não entendo muito disso, mas eu venho identificando esse perfil diferente, que a gente não tá sabendo lidar Não muito, sabe. assim. E isso em qualquer área da vida, né? Seja pessoal, seja E profissional. ainda não tem curso de empreendedor, Não né, gente? tem. Até que, assim, Eles- estão desenvolvendo, o G4 mesmo tá aí fazendo um Ah. trabalho incrível nessa área e outros tantos profissionais da educação que estão preparando os empreendedores mais para enfrentar o mercado aí com essas habilidades técnicas mesmo de gestão, né, de estruturação de negócios. É muito importante, porque quando você começa, né, você não sabe nem como começar. Você abre e fala, vou atender aqui, vou fazer o que eu gosto, vou oferecer um serviço. E aí você não tem essa parte de empreender, você não tem essa educação, né, de, você tem que fazer isso. Quais são os passos, né? Tá bom, eu abri, tenho essa ideia, e agora? O que eu vou fazer? exatamente. Pra isso onde mesmo. Então, procurar se orientar também antes de abrir um negócio é importante, assim, por mais que às vezes, né, a gente acha que é feeling, empreender é profissão. É profissão, é o que você falou, o negócio não é hobby, é sério, é sua vida que tá ali, né? Você tá gastando, porque quando você joga o seu negócio na mão do palhaço, assim, né? Faz e vai fazendo de qualquer jeito, você tá gastando seu tempo, você não tá investindo seu tempo. E uma coisa que eu gosto de deixar registrado, assim, né? Porque a gente trabalha 70% do nosso tempo de vida útil. E o trabalho, ele é para ter o propósito, a satisfação pessoal, mas também para ter o retorno financeiro. Então, você pegar 70% da sua vida e depositar em algo que não vai te dar esse retorno financeiro, que não vai te dar essa satisfação por desorganização, é desperdiçar a própria vida. Então, assim, é ter seriedade consigo mesmo, você parar pra organizar as Tá finanças. profunda, hein? Tô profunda. Nossa, a gente tem Mas que arrasou. registrar isso aí pra Tô profunda. fazer um post só de... Mas é verdade, assim, eu falo muito isso, porque eu vejo muita gente Respeitar a assim, vida. sofrendo com isso, sabe? Ai, eu tô desorganizado financeiramente, e aí foi o que você falou, planejamento de vida. Ai, eu não consigo alcançar os meus objetivos. Por quê? Porque foi o que você, né, trouxe também, né, Adriele? Assim, parar pra olhar para as finanças pessoais também. Às vezes o negócio tá massa, mas você não consegue atingir nada que você quer ali, você tá desorganizado. Então, assim, só colocar as coisas nas suas devidas pastinhas e sucesso. Eu já vou copiar essa frase, essa estatística, e já vou levar para as próximas reuniões com os meus clientes, porque é aquela... voltando um pouco até no assunto sobre psicologia, né, sobre mentalidade do empreendedor como um todo, claro que tem que mudar, né, o empreendedor como pessoa, e às vezes é difícil a gente convencer, tá? O ser humano tem uma mente que às vezes você consegue conversar, mas alguns Tem muita bem teimosia, cabeça É dura, muito enraizado, muito tem- enraizado. E aí, já sei a frase que eu vou usar. Maravilhoso. 70% da sua vida você tá depositando aqui. Rasgando, jogando ali. Rasgando, jogando ali. Não, gente. Tem tanta coisa boa pra fazer por aí. É isso. E aí pode contar com você, né? Pra fazer essa estruturação. Né? A Adriele contou aqui o processo que ela passou também. Super legal, assim. É muito bom, né? Quando a gente vê, assim, pessoas que procuram melhorar, porque isso é uma procura de melhora, né? Procura ajuda, procura melhorar. E às vezes, sucesso. quando você chega lá, só quando você chega lá na frente, né? E você entende. Cara,
lá atrás eu aprendi isso, eu não vou fazer de novo. Isso aí. Então, cada passo que você dá é um aprendizado. E aí, quando você tem essa educação de outra pessoa que entende mais, lá na frente você consegue lidar com as coisas melhor. Você arrasou, maravilhosa. Gente, eu sou apaixonada pelo tema, eu ficaria aqui Olá. horas conversando sobre isso. Mas, John já tá ali fazendo um negocinho. Já estamos sendo a orelha puxando aqui. Mas aqui, temos uma obrigação nesse podcast de dar uma sacada do dia. Então, vocês duas têm que deixar para quem tá ouvindo a gente uma dica, assim, uma conclusão, uma síntese. O que vocês deixariam para quem tá ouvindo de conclusão do que a gente conversou aqui, do que pode agregar alguém, enfim, seja na parte financeira, seja na parte pessoal, na parte profissional, do que vocês viveram até hoje. O que vocês deixariam para quem tá ouvindo a gente? Posso? Pode. Gente, eu falaria assim, para quem vai começar, né, empreender. Se você chegou a uma parte da sua vida ali que você tá empreendendo, você não tá dando conta, é você parar. Eu acho que é essencial você reconhecer que você precisa de ajuda. Você precisa de alguém que entenda daquilo dali que você não tá sabendo fazer. Porque, às vezes, as pessoas, elas não procuram ajuda e aí, não deu certo, fecha, não sabe nem por quê, né? Que aquilo dali não deu certo. E isso é em todas as nossas áreas mesmo. Igual a gente estava falando também, psicologicamente falando, tudo a gente precisa de ajuda. Então, quando a gente para e tem essa humildade de olhar e falar, cara, eu cheguei até aqui, tudo bem, mas eu preciso reconhecer que até daqui para frente eu não consigo ir sozinha. Acho que isso faz toda a diferença. E você, dona Tamires? Eu gosto muito daquela frase, viver é melhor do que sonhar, né? Só que dela no bom sentido, porque ela tem o mal também, que é aquilo de viver sem pensar no amanhã e tudo mais. E para você conseguir, de fato, alcançar seus sonhos, torná-los realidade, encare-os como algo sério na sua vida e dê a devida importância ao planejamento, né? Ao controle financeiro, à visão de longo prazo e viva os seus sonhos como você quer viver. Para isso, se você precisar chamar ajuda, chame ajuda. E aí não só na vida profissional, na sua empresa, mas na sua vida pessoal também. A gente tem psicólogos, né, que fazem trabalhos incríveis aí para isso. Então, viva! Para um pouco de ficar só no sonho e bora correr atrás de viver, né? Maravilhoso. Sabe, eu sempre uso, que eu tenho até aqui, para registrar, para não esquecer. Que sonhar é maravilhoso, mas fazer dá resultados. Né? Então, isso aí. Melhor fazer, vai fazendo, vai vivendo, aproveita, não fica ali só no mundo das ideias. Mundo das ideias. Isso mesmo. E você? E eu? O quê? Eu tenho que falar outra frase também. Não, pode ser essa aqui. Juliana tá inspirada hoje. Ela nem me avisa que eu também tenho que falar a sacada do dia. Bom, tem uma frase que eu gosto muito, que eu carrego comigo, tenho tatuada, que é: a vida está nos olhos de quem sabe ver. Eu acho que puxa um pouco do gancho do que a gente está conversando aqui. Não adianta a gente viver, né, sem enxergar, tentar buscar os detalhes, né? Olhar os detalhes como ele é. E eu acho que essa frase, ela vem muito nesse sentido, assim, da forma como você olha, sempre alguma coisa, assim, do jeito que você olha, seja olhando de forma positiva sempre, ou seja, encarando os fatos como ele é e reconhecendo os seus erros para poder mudar. Então, eu acho que é uma frase que me desperta muita reflexão. Maravilhoso, e eu tô inspirada. Maravilhoso. Bora pro jabá, então. Momento do nosso jabá, onde que os nossos ouvintes e espectadores podem encontrar você, Tamires? Redes sociais, no Instagram, tô ali à disposição para tirar dúvida também. Tô começando a movimentar agora também, porque sou essa empreendedora aí, como todas as outras das mídias, das finanças e tudo mais. WhatsApp, e-mail, eu estou on, gente. Qual é o arroba? @contagrana_. Contagrana, maravilhoso. E você? Também nas redes sociais, @Estúdio Cunha. Pode ir lá tem o link, já tem tudo linkado lá, WhatsApp,
a página do Facebook, Instagram, tudo lá. É só entrar. Vocês podem encontrar Juliana, @JulianaSilveira, __, que eu não tô verificada, já estão sabendo. Até esse episódio aqui já era pra estar sabendo, gente. Se você não estiver sabendo, agora você tá sabendo. Mas você volta nos episódios anteriores, você não assistiu. E @makersco.etc.br. E o meu, você encontra no @JulianaCZHNL com 2 L's e @Simpler_. E não esqueçam de seguir o @papo.d.quinta e também se inscrever aqui no canal, deixar os comentários, bota o sininho pra ser Feedback, avisado. sugestões, críticas. Por favor, deixa nos comentários que a gente também passa para as nossas convidadas maravilhosas. Muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer conversar com vocês. Eu que agradeço, assim, não só ao espaço, né, de fala, de conversar, conhecer a história de outra empreendedora, mas ao Papo de Quinta, que é um encontro de conexões incríveis ali, que eu tô gostando muito de fazer parte, de me conectar com outras mulheres. Legal, muito bom. Aí terminamos com Papo de Quinta. Todos os dias faça a diferença. Tchau.